Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Rocha Mazo Advogados aqui no YouTube. Antes de qualquer coisa, eu vou quebrar o protocolo e vou chamar a atenção para uma situação. No nosso último vídeo, alguns comentários bem interessantes e engraçados, no seguinte sentido: poxa, mas está começando o vídeo falando bem-vindos e bem-vindas? Pedro? Então. Eu queria explicar para você, que é nosso inscrito no canal, ou que está vendo o vídeo aqui pela primeira vez, ou que já viu algum vídeo nosso. Eu sou um cara rodeado por mulheres, né? Eu tenho minha mãe, minha irmã, minha mulher, minha filha, minha sobrinha, 2 cunhadas, minha sogra, minhas avós, que infelizmente já se foram. Então eu sempre fui rodeado por mulheres, então elas são sempre muito bem-vindas. Então você que é produtora rural ou que é nossa inscrita no canal ou uma mulher de fibra que está aqui nos vendo, sejam muito bem-vindas, né? Hoje é muito elegante, hoje eu faço uma pós-graduação que 70% da turma, Pedro, são mulheres. E nós, homens, devemos ficar atentos, porque as mulheres estão dominando, e se elas soubessem de verdade como elas podem dominar, eu acho que elas já teriam dominado. E até a aluna nossa no nosso programa de formação. Exatamente. A nossa aluna, uma das nossas alunas, gente finíssima, gaúcha, Maria Helena. Beijo para você, Maria Helena. Espero que você esteja vendo o vídeo. Então, assim, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas sempre aqui no nosso canal. Eu sou o Bruno Mazo, sou expert em agronegócio aqui do quadro. E aqui o nosso objetivo é transformar você, produtor e produtora rural, no empresário rural que sabe controlar e ter segurança na produção do início ao fim. Por isso, aqui nós ensinamos você a ter uma safra mais segura, mesmo sem contratar um seguro e sem pagar juros extorsivos. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar o seu like, deixar o seu comentário e nos ajudar a produzir conteúdos relevantes para você. Aqui, ative o seu sininho, compartilhe o vídeo e traga mais gente para o canal. Aliás, Pedro, vamos agradecer, primeiro, antes de tudo, a todos vocês, né? Ao YouTube também, né? Nós fizemos o nosso vídeo parte 1, né? Surreal, a galera engajou muito. E nós fizemos o vídeo aqui com o intuito de explicar a questão das recuperações judiciais, o impacto que o Banco do Brasil está tendo, como isso é sistêmico, como isso vai impactar a vida do produtor rural, já está impactando. Hoje eu conversei com 3 ou 4 clientes que estão tendo dificuldade de novos custeios no Banco do Brasil. E nós fizemos o vídeo com todo carinho, estudamos muito, e hoje que nós estamos gravando essa parte 2, porque o conteúdo é muito grande, não dava para colocar tudo isso num vídeo só e ficar interessante. Nós hoje estamos com mais de 77 mil visualizações do vídeo, né, Pedro? Não, muito. Absurdo, assim, a gente, nossa, surreal, ganhamos mais de 1.200 inscritos no canal. Tudo orgânico, né? Tudo orgânico, não tem R$1, nós não gastamos R$1. Tudo que a gente faz aqui é pelo bem e não colocamos R$1. E, de repente, o vídeo começou a ganhar atração, começou a ganhar comentários, uma taxa de like muito grande, quase 3.000 likes no vídeo. Então, assim, aqui são só alguns dos comentários que a gente quer agradecer demais, mas demais mesmo, assim. Deixou a mim, a todo o time, o Pedro, que prepara tudo isso com muito carinho, muito conhecimento, estuda, né, para trazer algo que efetivamente seja interessante para você, né? Então me pareceu que o conteúdo é realmente relevante, que a gente conseguiu passar isso de uma forma legal. Hoje a gente vai fazer mais um pouco para você entender um pouco mais desse contexto, de como ações que beneficiam poucos podem afetar muitos, né? E como a interpretação da legislação para o uso equivocado, né, ou até irregular, ou com propósitos escusos, pode impactar a vida de muita gente. E nós, como defensores do agronegócio, como advogados do agronegócio, como um escritório que se posiciona de forma ética, a gente queria trazer isso e, olha, muitíssimo obrigado. Vocês são demais e espero que vocês gostem desse vídeo também, né, Pedro? Que nós vamos fazer aqui. Então, assim, hoje
nós passamos aqui para continuar falando de crédito rural em crise, os desafios e os caminhos legais, especialmente o impacto que o Banco do Brasil vem sofrendo com a inadimplência no agronegócio. Então, esse vídeo da parte 2, nós dividimos ele, né, Pedro, em três partes. Né? A primeira parte é a apresentação de dados e análise de novas matérias que saíram entre a semana passada, sexta-feira, e essa semana, hoje é dia 26/8, esse vídeo vai ser publicado amanhã, dia 27. Então, nós acompanhamos de lá para cá, de sexta-feira até hoje, tudo que saiu, e nós vamos trazer aqui algumas informações. Fizemos a simulação de um caso prático de como efetivamente esse juro atual do Plano Safra impacta uma produção hipotética e como isso pode efetivamente mostrar para você que está nos vendo como isso se alastrou de forma sistêmica no agronegócio, especialmente de pequenos e médios produtores, e como efetivamente isso impacta o Banco do Brasil, a concessão de crédito e o objetivo. E no final, como a gente teve muitos comentários, nós vamos responder alguns comentários que nós selecionamos, foram mais de 300, a gente não teria como comentar todos aqui, mas nós selecionamos alguns que guardam relação e que podem ajudar você a entender um pouco mais do que efetivamente está acontecendo. Então vamos passar para a primeira parte. E eu gostaria de chamar a atenção para essa fala aqui, que você vai ver aqui. Ó, essa é a Taciana Medeiros, atual presidente do Banco do Brasil, e ela disse numa matéria que saiu publicada essa semana: é o maior nível de inadimplência já visto no agro na história do Banco do Brasil. Então veja só como é extremamente relevante o que está acontecendo neste momento e como as cadeias do agronegócio estão sofrendo com as conjunturas de crise climática, juros altos, insumos mais caros, guerras, instabilidade política. Nós vamos falar um pouquinho também da Lei Magnitsky, que também começou a ter um impacto. Então, nós vamos tratar muito desse assunto aqui. Podemos passar, Pedro, por favor? Então, nós tentamos aqui também, o nosso inscrito, nosso ouvinte, nosso telespectador, o Amaro Alexandrino, atendendo a uma observação sua, que é muito pertinente, nós tentamos fazer algo um pouco mais visual, com gráficos. Então, aqui, os números, a gente tentou dividir um pouco para ficar mais fácil e mais simples de entender. Um comentário seu muito, muito bacana, Amaro, muito obrigado. Fez com que tanto eu quanto o Pedro observássemos isso e melhorássemos ainda a visualização dos slides que estão aqui com você, quando eu fico pequenininho na tela aqui, para que você possa efetivamente ver o que está falando. Então, veja só, esse dado é importante. Mais da metade das dívidas atuais do Banco do Brasil, ou seja, 52%, estão nas regiões Sul e Centro-Oeste, as mais castigadas de 2023 para cá. O Sul teve enchentes e depois uma seca severa, agora no início desse ano 2025, e o Centro-Oeste, muita seca, Pantanal queimou, muitas queimadas no ano passado. Então, a produção dessas regiões efetivamente foi muito impactada. Então, essa questão setorial é importante entender como isso impactou muito nos números do Banco do Brasil. E dos 12,73 bilhões devidos ao Banco do Brasil, 2,27 bilhões são frutos de recuperações judiciais, ou seja, quase 20% do valor devido. Isso é inédito, tá? Isso nunca aconteceu, nunca se viu um volume desse de débitos no agronegócio e também nunca se viu este número expressivo de quase 2 bilhões e meio de reais alocados em recuperações judiciais, o que é muito grave e tem repercussões, como a gente vai ver, e já viu no outro vídeo, explicando como funciona, o que é. Se você não viu o vídeo e está vendo esse, veja a primeira parte para você entender, e aí vai ficar... Pode até ver esse, né, Pedro? Pode ver esse e depois ir lá para o outro para fazer essa conexão. Vai ficar bem claro para você o que efetivamente está acontecendo e o que deve ser feito daqui para frente para melhorar essa situação, que o Banco do Brasil já está tomando providências. Podemos passar? Então, recapitulando, você viu no vídeo anterior que as recuperações no agronegócio viraram uma grave preocupação para o setor, que gera empregos, divisas e receita no Brasil. Quase 30% do PIB nacional vem do agronegócio.
E dados têm apontado que há muita má-fé e fraude em muitos pedidos de recuperação judicial que não se enquadram na lei. A lei de recuperação judicial, como nós já dissemos, ela veio para salvar empresas que tentaram de tudo e não conseguiram, mas elas são viáveis, elas querem preservar os seus empregos, preservar a comunidade e efetivamente são viáveis, mas precisam de um tempo para se recuperar por questões de conjuntura e não para usar isso como moratória, para ganhar tempo, para forçar o credor a aderir a parcelamentos, a deságio. Não é o escopo da lei e muitos escritórios, muitos advogados, muitas pessoas estão utilizando o Instituto da Recuperação Judicial para outras finalidades, o que efetivamente está impactando o cenário como um todo, gerando uma série de reações em cadeia, descrença, tirando a credibilidade de um setor que é extremamente sério, como é o agronegócio. Como eu sempre digo, e como diz o ditado, os bons pagando pelos maus. E nós precisamos corrigir isso se nós queremos ter um agronegócio sustentável. E o que está por vir no presente e no futuro? O Banco do Brasil está monitorando diretamente 808 clientes em recuperação judicial, num total de 5,4 bilhões. Não só no agronegócio, você viu que os números são díspares, mas tem outros também. E parte do valor não entrou no balanço porque ainda não está vencido, ou seja, parte dessa dívida ainda não tem 90 dias de débito ou não está vencido. Então, isso não apareceu no prejuízo do banco. Não aparecendo no prejuízo do banco, não impactou a sua divulgação dos seus lucros, fazendo com que a pressão não seja ainda tão grande no Banco do Brasil. Mas se isso acontecer, as consequências serão ainda maiores, como você vai ver que já está acontecendo no valor da ação do Banco do Brasil, na credibilidade do Banco do Brasil e nos rumores que cercam hoje o Banco do Brasil. Pode passar, Pedro, por favor? Então, esclarecendo o que efetivamente impacta o número. Operações vencidas há mais de 90 dias entram no balanço do banco como perdas. Então, a situação atual do primeiro gráfico mostra a inadimplência do agro, só do agronegócio no Banco do Brasil. Veja que em 2014, nesse recorte de 10 anos, 2014 nós estávamos falando de menos de 1 bilhão. Aí foi seguindo, o agro foi crescendo, tá? Isso é natural, isso aí, até então, isso aí é visto como algo completamente natural pelas consultorias que analisam a volatilidade do setor, que analisam a qualidade do crédito. Então você vê que de 2014 até 2018, nós tivemos aí um salto de 1 milhão para 3 milhões. Isso está dentro de uma média normal por conta do crescimento do agronegócio nesse período. Depois nós entramos 2019 e 2020, que efetivamente cresceu muito, por quê? Por causa da pandemia. Então, muitas empresas, né, Pedro? Muitos agricultores sofreram demais na pandemia e aí acabou elevando muito a inadimplência. Depois, quando sai da pandemia e a economia volta a tracionar, volta a efetivamente funcionar, você vê que de 5,7 bilhões, isso cai lá para 1,4, 1,1, 1,2, 1,6. Então, ou seja, tudo voltou para uma normalidade. 2024 vai a 4 bilhões e 2025 o salto é vertiginoso, praticamente 3 vezes para quase 13 bilhões. Então, olha como efetivamente alguma coisa aconteceu aqui que fez com que esse número fosse tão expressivo. E aí entra a questão das recuperações judiciais. Segundo os últimos dados da Serasa Experian, divulgados no fim de julho de 2025, ou seja, há menos de 40 dias, os pedidos dispararam no primeiro trimestre de 2025, uma alta de 45% em relação ao mesmo período de 2024. Veja só, o número de recuperações judiciais no agro saltou 559% em 4 anos. Isso não é normal. Eu tenho de advocacia 23 anos, mais 5 anos de faculdade. Então são 28 anos dos meus 46 dedicados a estudar direito e trabalhar com direito. A lei de recuperação judicial é de 2005, ou seja, tem 20 anos.
Antes disso era a lei de falências e concordatas, que a gente aprendeu lá na faculdade, no Código Comercial, e depois nós aprendemos já trabalhando. Eu trabalhei num escritório muito grande, que trabalhava com a cadeia de soja, desde o esmagamento, desde da soja no campo até a lata de óleo. Então nós aprendemos muito sobre recuperação judicial e eu trabalhava nessa área recuperando créditos. Mas nem de perto esse instituto era utilizado como vem sendo hoje. 193 recuperações judiciais no agronegócio em 2021 para 1.272 em 2024. Alguma coisa não está certa. Alguma coisa está acontecendo e, na nossa opinião, aqui do escritório, conversando com outros colegas, eu tenho uma amiga na pós-graduação que trabalha com recuperação judicial e, internamente, os juízes já estão observando que há muita venda de recuperação judicial, Pedro, na internet, de advogados se utilizando desse momento de instabilidade, que muitos produtores estão em dificuldades, oferecendo a solução como um milagre, como algo que caiu do céu, algo muito simples, algo que os seus problemas acabaram. E, na verdade, nós vimos no primeiro vídeo como isso é mentiroso, como isso não é verdade e como isso é perigoso. Então, esses números são importantes para você entender o quanto isso está impactando na gestão e na credibilidade do Banco do Brasil, que é o maior banco do nosso país e deve ser preservado a todo custo. Ainda que a gente entenda que é difícil trabalhar com eles, eu tenho conta lá e é difícil, mas sem o Banco do Brasil e sem a sua capilaridade, sem um banco que chega lá nas pequenas cidades desse país gigantesco, que tem aquela cidadezinha lá no Piauí, aquela cidadezinha lá no Maranhão, aquela cidadezinha lá na Paraíba, com poucos habitantes, sempre vai ter um posto lá do Banco do Brasil para atender a população. Então nós temos que preservar o nosso banco, que é o Banco da Nação, é um banco extremamente importante, não só para o agro brasileiro, mas para o Brasil como um todo. Vamos passar para a gente analisar mais um pouco? Então, esse uso irregular da recuperação judicial é lamentável. Nós estivemos, eu, o Pedro Rocha e o Lucas, nós 4 do time, estivemos na AgriShow esse ano e nós vimos lá que tinham escritórios de advocacia lá abordando produtores rurais oferecendo recuperação judicial. Panfletando. Mas espera aí, a advocacia não é para isso. Um escritório ético, um escritório sério, um escritório que pensa no agro, para que o produtor efetivamente tenha uma representação séria e consiga se recuperar e consiga sair das suas situações, jamais faria uma oferta pública como se fosse uma máquina, como se fosse um trator, como se fosse um drone. E a gente viu isso e isso foi apurado, inclusive há matérias divulgando esse fato. E as promessas são estapafúrdias. Olha, ganhando desconto de 20% a 30% no seu débito, prazo de 5, 10, 20 anos para pagar e ainda com acesso ao crédito. Como que uma recuperação judicial, um produtor em recuperação judicial vai ter acesso ao crédito? Isso não passa de falácia, isso não passa de inverdade. Não caia nessa situação. Essas promessas são inverídicas. Os produtores endividados podem ser atraídos por essas promessas ilusórias de quem lucra com a fragilidade alheia. Quem está devendo, quem está prestes a ficar com o nome sujo ou está com o nome sujo, vamos falar você que de repente financiou um veículo e não conseguiu pagar a parcela, você que de repente não conseguiu pagar a escola do seu filho, você que de repente pagava o plano de saúde e não conseguiu mais. Enfim, todos nós temos dificuldades na vida. Eu já tive as minhas, posso ter ali na frente. Todo mundo passa por dificuldade. Você imagina como fica a cabeça de quem é honesto e está devendo? O produtor rural, ele é um herói nacional. Ele luta contra tudo e contra todos. Uma empresa a céu aberto, toma crédito, fica devendo, depende do clima, depende do mercado, depende do valor, depende de uma série de coisas, de praga. E ele está lá, resiliente. Quando ele fica devendo, ele adoece, né, Pedro? A gente vê aqui no interior, os amigos, os clientes, o produtor adoece junto com a dívida. E, de repente, ele está numa situação tão vulnerável que ele entende que aquela oferta é a salvação da vida dele.
Como utilizar dessa fragilidade para ganhar dinheiro de forma inescrupulosa? Então, veja, para você, produtor e produtora rural, quando ouvir essa história de recuperação judicial, tome muito cuidado, investigue. Nós estamos aqui no YouTube, nós temos os nossos canais na internet, nós temos um curso online de formação do empresário rural, mas nós fazemos tudo isso com muita ética, com muita responsabilidade. Os nossos conteúdos são informativos, nós não estamos aqui fazendo panfletagem, nós não estamos fazendo dancinha, nós não estamos fazendo nada. Nós estamos aqui estudando, preparando esse material e trazendo para você, para ser sério, para ser de verdade. Então tome cuidado, separe o joio do trigo. A hora que olhar uma oferta dessa, né, Pedro? Investiga. Quem são esses caras? Espera aí, será que isso é verdade mesmo? Consulta, de repente, um advogado da sua confiança antes de tomar uma providência dessa. Porque, como a gente já viu, uma recuperação judicial, uma vez pedida, não volta mais. Você não pode desistir. Se os seus credores não aprovarem a sua desistência, você fica vinculado a essa recuperação judicial. E se o seu plano de recuperação não for aprovado, a sua falência é decretada. E a partir da decretação da sua falência, o seu CPF e o seu CNPJ vão estar lá. Falido. Falido. Imagina, você pode estar numa dificuldade financeira e pode tentar sair dela. Mas se o seu nome estiver escrito falido, a sua dificuldade vai ser muito maior. Então, eu parei bastante nisso aqui, porque eu achei isso em 25 anos de advocacia, praticamente, meu tempo de procuradoria e todos esses 23 anos de advocacia, eu nunca vi algo dessa forma e uma mercantilização tão banal e vil do direito como a gente está vendo agora, aproveitando que o agronegócio é forte no Brasil e que está passando por dificuldade. Isso eu gostaria de deixar muito claro, nosso posicionamento. Por favor, Pedro, pode passar. E como isso indigna a mim, indigna os advogados sérios, é evidente que isso não está passando desapercebido, né? O ministro Mauro Campbell Marques, que é o Corregedor-Geral de Justiça, ministro do STJ, abriu uma comissão especial para aprimoramento da atuação do Poder Judiciário nos processos de recuperação judicial e falência de produtores rurais. Aí eu faço uma pergunta para você. Será que o judiciário é cego? A justiça é cega, ela tem que ser cega. Por quê? Porque ela tem que equilibrar na balança os direitos, ela tem que ser imparcial, ela tem que ser justa, ela não pode efetivamente olhar as partes, ela tem que olhar os fatos e aplicar o direito. Por isso que a balança da justiça ela está com uma venda. Mas ela não é cega, ela não é tola. Ela está vendo o que está acontecendo. Então o judiciário vai agir. Todo mundo sabe que o produtor é um herói nacional, como eu já disse, mas de forma direta ou indireta, o produtor está sendo lesado por esta prática que descredibiliza o setor mais produtivo da nação. Um setor honesto, um setor trabalhador, um setor abnegado, de gente séria, de gente linda, como é o nosso país. Então, o judiciário vai intervir e nós veremos ainda. Eu quero voltar aqui para fazer um vídeo só trazendo essa situação, Pedro. Como efetivamente o judiciário coibiu essa prática nefasta que está atrapalhando o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Pode passar, por favor? Então, as consequências disso, como a gente está dizendo, já são sentidas. Muitos produtores... Esse aqui é o diretor de agronegócio da Serasa, o Marcelo Pimenta. Muitos produtores enfrentam custos altos, prazos longos para receber, maior exigência de garantias e dificuldade na rolagem de dívidas, fatores que pressionam o caixa e reduzem as margens para manobras. Esse é o cenário. O produtor está endividado, o produtor está em dificuldade, os bancos vão fechando o cerco, vão pedindo mais garantias, vão dificultando os alongamentos de dívida e o produtor se sente enclausurado, pressionado, sem ter para onde correr, mesmo que nós tenhamos tido o anúncio de um plano safra recorde, quase 550 bilhões, mas para dar o dinheiro precisa de garantia. Para alguns financiamentos, há necessidade de seguro e, como a gente vai ver, o seguro morreu de velho e no Brasil seguro não tem. Seguro para o agronegócio não tem e deveria ter. Podemos seguir? Agora que a gente já entendeu de novo
um pouco mais por dentro do que está acontecendo, eu gostaria de chamar a atenção aqui para esse gráfico, que tá grifado aqui, o YTD, é Year to this Data, ou seja, um ano de análise da ação do Banco do Brasil, a BBAS3, que já foi recomendada como uma das melhores do Brasil por pagar dividendos aos seus acionistas, porque o banco sempre teve muitos lucros, uma ação reconhecida como estável. Quem compra se posiciona com a carteira, investe num banco que é público-privado, que tem a sua participação governamental, e nós estamos vendo que, no acumulado de um ano, a ação do Banco do Brasil perdeu 16,18%. Veja nessa curva aqui que você está vendo aqui, como ela oscilou e de maio para cá ela veio numa decrescente. Isso é em decorrência dos números do Banco do Brasil. A inadimplência, o agronegócio puxando isso, as recuperações judiciais impactaram no valor da ação do Banco do Brasil. O que isso faz? Tira a solidez e a credibilidade. Esse é um impacto imediato. Tanto que o Banco do Brasil atrasou a divulgação do seu balanço e entrou num período chamado de... Deixa eu lembrar aqui o nome desse período. É um período de não divulgação. Tá? Período de silêncio. O nome dado ao intervalo em que as companhias restringem sua comunicação ao mercado. A iniciativa busca atender às melhores práticas de governança corporativa, garantindo equidade no tratamento das informações. Mas, na verdade, o que efetivamente aconteceu é que o banco atrasou a divulgação dos seus números, porque sabia que o impacto direto na ação ia ser grande, e o Itaú, o Santander e o Bradesco tinham acabado de divulgar os seus números, e o Banco do Brasil foi o banco que mais teve perda. O pior resultado entre os 4 maiores bancos no período. Pode passar, Pedro, por favor? Então, vamos analisar agora friamente os dados. Na última terça-feira, 19, os papéis do Banco Público caíram mais 5% e tiveram desempenho substancialmente pior ao dos seus pares privados, como eu acabei de dizer, Itaú, Santander e Bradesco. A situação obrigou o banco a atrasar a sua divulgação, veio esse movimento, pode passar, Pedro, para o próximo, e o motivo é esse aí. As projeções, a empresa deve apresentar o lucro líquido de 4,64 bilhões, uma queda de 51% em comparação a 2024. Estamos trazendo aqui, o JP Morgan reduziu a estimativa do banco, o banco cortou as projeções para o terceiro trimestre para 6 bilhões. Para o ano 2025, houve uma diminuição na estimativa de lucro. O banco, o JP Morgan, estima que a formação de novos créditos problemáticos do agronegócio pode piorar a situação, dobrar a comparação. Então, existe aí um cenário muito preocupante. E mais uma consultoria mundial, a Goldman Sachs, por sua vez, espera que o lucro do Banco do Brasil no segundo trimestre caia 32%. Entendeu o contexto? Como efetivamente isso está impactando o nosso maior banco? É por isso, inadimplência, uso predatório de recuperação judicial. Pode passar? Então, vamos destacar que a inadimplência no agro ela é natural. O agro depende de clima, depende de produção. Então, essa volatilidade do setor, ela já é precificada pelos bancos. Alguma parte vai perder. Alguma parte vai ter que renegociar, vai ter ali produtor que vai quebrar no meio do caminho. Os créditos costumam ser atrelados a garantias, mas existem as CPRs, existem outros tipos de fomento que não tem garantia a não ser a própria produção. Mas o banco fornece esses créditos porque tem histórico e geralmente esses tomadores, esses produtores pagam. Essa recuperação é lenta. Então, para que o banco tenha um número melhor, para melhorar o seu score e a sua pontuação, para que efetivamente isso aconteça, vai demorar. Porque o banco tem que acionar, tem que tentar receber, vai executar, o processo judicial é lento.
Então faz com que o banco fique muito pressionado. De um lado, mais inadimplência, o número das ações, o valor das ações, os números ruins, os bancos privados performando melhor, e no olho do furacão, o Banco do Brasil está navegando nesses mares extremamente revoltos. E isso a gente vai ter que monitorar, e isso vai impactar, e já está impactando a sua vida, produtor rural, produtora rural, com certeza. Pode passar, Pedro, por favor? Como se não bastasse tudo isso que a gente trouxe, Pedro, agora a gente está vivendo a era da desinformação, né? Nós temos aí vários canais de Telegram, de WhatsApp, redes sociais de toda forma, divulgando informações não verdadeiras. E o Banco do Brasil está extremamente exposto às penalizações que o presidente dos Estados Unidos fez sobre membros do STF, funcionários públicos brasileiros, autoridades, com base na questão lá do processo contra Jair Bolsonaro, questão do PIX, enfim, tudo isso que a gente está vendo na mídia, não quero entrar nisso, nossa função aqui não é essa, mas o que efetivamente aconteceu? A partir desta lei Magnitsky, que impede que empresas que tenham negócio com empresas americanas tenham relação com pessoas que caíram na lei, né? Exemplo, o ministro Alexandre de Moraes foi colocado como uma pessoa que praticou ações contra os direitos humanos de tal magnitude que a lei Magnitsky foi aplicada a ele. Então, nenhuma empresa que tenha relacionamento com empresas americanas pode ter relacionamento com Alexandre de Moraes. Esse é um exemplo mais claro, que todo mundo está vendo na mídia, mas outras autoridades também. Então, o que acontece? O Banco do Brasil tem relações com empresas americanas. É natural. Então, o que começou a circular nas redes sociais? Olha, gente, vamos tirar o dinheiro do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil vai quebrar, porque o Banco do Brasil vai ser taxado pelo Trump, os Estados Unidos não vão deixar mais acontecer, o banco vai falir. Isso é muito mentira. Isso não é verdade, tanto é que o banco acionou a Advocacia Geral da União para a apuração dessas fake news, dessas informações, e foi aberta aí, como diz o Pedro Gonzaga, da Mantaro Capital, uma caixa de Pandora. E o desfecho ainda é incerto. Então você imagina um banco que já está divulgando números ruins, que a sua ação está caindo, ainda vem essas informações falsas dizendo que os correntistas têm que tirar o dinheiro, os acionistas têm que vender as ações. Tudo isso numa onda de desinformação. Então vamos ficar atento a isso para ver os desdobramentos. Essa informação, Pedro, saiu com mais força de sexta-feira para cá. Então, eu só queria trazer essa questão, porque faz parte da conjuntura que a gente está vivendo, o que traz um temor generalizado de saída maciça do Banco do Brasil. Isso pode significar, efetivamente, um prejuízo, um rombo histórico no Banco do Brasil. Tomara que não aconteça, mas a gente tem que monitorar. Ok até aqui? Entenderam? Agora eu gostaria de trazer a simulação de um caso prático para que você entenda aonde é que efetivamente está o calcanhar de Aquiles do produtor rural hoje, especialmente pela taxa de juros. Imagine o seguinte cenário. Você, como empresário rural, vai financiar a sua produção de soja de 100 hectares. Eu busquei as informações, especialmente no Instituto do Mato Grossense de Economia Agropecuária, porque o Mato Grosso é o maior produtor de soja do Brasil. Qual é o custo hoje de plantar 1 hectare de soja? Em torno de R$ 7.400. Tá? Então, quem for plantar 100 hectares, o que aqui no estado de São Paulo representa aí uns 40 alqueires. Isso é uma propriedade média, não é nem pequena e nem grande, é uma propriedade média. O custo só de plantar é de R$ 740 mil para 100 hectares. Se você não é Pronaf, ou seja, não é pequeno produtor, não tem aquele juro menor de 8%, 6% do Plano Safra. Vai ter que entrar no juro de 14% do Pronamp. Então você vai ter, só de juro, por um ano, que pagar R$ 103.600. Então o teu débito, produtora rural, que pegou R$ 740 mil para plantar 100 hectares de soja, no final vai estar devendo R$ 843.600.
Ok? Vamos passar para frente. A produtividade média da soja no Brasil, segundo a Embrapa, informação de hoje, 26/8, é de 3.508 quilos por hectare. Cada saca de soja tem 60 quilos. Então, uma produtividade esperada de 58,46 sacas por hectare. Hoje, a cotação da saca é de R$ 140. Vamos fazer a conta? R$ 140 vezes 58,46 reais por saca, R$ 8.185,33 por hectare. Vendendo tudo, produzindo tudo, na média, o produtor vai alcançar R$ 818.533,33. Note que, dando tudo certo, ele conseguiu 818 mil e ele tem que pagar 843 só do custeio. Ou seja, essa produção já deu prejuízo de 25.066. Imagina isso, Pedro, em milhares de produtores. Isso que deu tudo certo, não teve perda, não choveu, não teve seca, não teve praga, conseguiu vender, vendeu no preço de cotação. Veja como isso está impactando. Esse juro é impagável, é impossível o produtor ir lá e pegar esse dinheiro nesse juro, com essa realidade. Então, isso se transformou num problema sistêmico para o agronegócio. Esse cenário é real no Brasil, faz com que os produtores percam a sua capacidade de pagamento, a inadimplência afeta o banco, que tem prejuízo. Esses prejuízos diminuem o lucro do banco. Isso afeta o valor de mercado, as ações caem, afastam investidores e o caos se instala. Essa é a realidade. E é isso que a gente gostaria de trazer como complemento do primeiro vídeo. Recuperações judiciais inescrupulosas, mais juros altos, mais contexto, pressionando o Banco do Brasil e fazendo com que a vida do produtor rural fique ainda mais difícil, exigindo cautela, estudo, qualificação e cada vez mais serenidade e cautela na hora de contratar os seus financiamentos. Ok? Era isso que a gente queria trazer e agora nós vamos finalizar o vídeo respondendo alguns comentários. Vou pedir para o Pedro trazer aqui os que foram selecionados e tomara que seja o seu que está entrando aqui. Inclusive, se o pessoal quiser algum vídeo só respondendo comentário, quadro no canal, pode colocar aí. Sensacional. Se vocês quiserem aí, deixa aqui o comentário, entre em contato aí de alguma forma, deixa aí no canal, que a gente faz um vídeo só respondendo comentários que tenham relação com aquilo que vocês querem saber, beleza? Bom, o JG Chaves. Os juros no Brasil são estratosféricos. Poucas atividades lícitas conseguem arcar com juros dessa magnitude. Enquanto não tivermos um governo responsável com os gastos, não teremos uma taxa de juros razoável. Muitos produtores estão sufocados financeiramente. JG Chaves, você acabou de ver aqui na análise que a gente fez do caso prático. Então, o seu comentário é muito pertinente. Com essa taxa de juro, nenhuma atividade produtiva consegue sobreviver. E o agronegócio, efetivamente, está sofrendo com isso. Muito pertinente o seu comentário e é o sentir de centenas, milhares, milhões de pessoas no Brasil. O Júnior Antunes 7647. Mora em Sinop, no norte do Mato Grosso, região onde o agronegócio é predominante. Por aqui as coisas não estão boas, olha só. Está muito pior do que aparece na mídia e penso que vai piorar um pouco antes de melhorar, infelizmente. Não é de hoje que as coisas não vão bem. Muitos produtores não vão aguentar. O pior é que não vejo curto e médio prazo uma grande melhora. Quem aguentar será vitorioso. Júnior, você tem toda a razão. Não só aí no norte do Mato Grosso, nós estamos aqui no estado de São Paulo. A gente vê isso aqui claramente no interior. A gente conversa com gente que está em Goiás, eu tenho clientes que têm operação em Goiás, eu tenho clientes que têm operação no Paraná. Nós temos alunos no nosso curso do Paraná, nós temos alunos no nosso curso do Rio Grande do Sul, nós temos alunos do Tocantins. Isso está geral. Muito por conta das crises climáticas que a gente está enfrentando, do custo do capital, do custo do crédito e também do cenário internacional que está trazendo aí uma dificuldade muito grande de venda dos produtos. Está perfeita a sua colocação, Júnior. Existe de fato uma indústria incentivando a judicialização dos créditos, sem falar da conotação política. Sou do agro e tenho diminuído muito a minha dependência de créditos bancários após o aumento da Selic. Sempre foi claro que os preços das commodities iriam cair. A única forma de compensar é com o aumento de produtividade. O aumento da inadimplência vai impactar todos, tornando os créditos mais seletivos e mais caros. Fausto Soares.
Perfeito, Fausto. Olha só como isso efetivamente sintetiza tudo que a gente falou aqui. Aumento da judicialização dos créditos, existe uma conotação política, sem dúvida. O produtor que consegue não depender do crédito pode passar melhor por essa situação. O juro é impossível de pagar. E o aumento da produtividade com tecnologia, com consciência, com estudo, com preparação. O produtor rural se transformando num empresário rural, né, Pedro? Como a gente advoga aqui, ele tem mais chance de sobreviver, porque ele tem uma gestão melhor, ele tem um olhar mais crítico e mais preparado para o seu próprio negócio e efetivamente vai melhorar a situação dele, porque tomar crédito cada vez vai ficar mais difícil e mais caro. Admar Leonel Souto. Como pecuarista, conhecedor do mercado financeiro, conheço os dois lados da moeda e meu entendimento é que toda operação deve ter por finalidade ser virtuosa para os dois lados. Concordo com você. O verdadeiro produtor deve ter até por prioridade vital um olhar justo e leal pelos organismos nacionais em prol da produtividade. Porém, por outro lado, o mercado financeiro também precisa ter assegurado seus direitos creditícios para que possa ter viabilidade e, consequentemente, cumprir a sua função de fomentar a economia. Ao meu ver, grande parte das medidas politiqueiras e ou motivadas por lobbies só geram transtornos e desbalanceamento nas relações. Aqui existem 3 pilares claros aqui nesse comentário seu, Admar, muito bom também. O mercado financeiro fala de dinheiro. Então, ninguém vai pôr dinheiro em nenhuma atividade se não tiver segurança e garantia de retorno e lucro. Isso é do jogo. Não tem como achar que alguém vai pôr o dinheiro lá para perder ou para empatar, correr risco à toa. Então tem que ter lucro. Então essa simbiose, essa relação entre produção e mercado financeiro, ela tem que ser boa para os dois lados, sim. E o que eu vejo, e acho que todo mundo está vendo, é que no Brasil os interesses politiqueiros, políticos partidários estão acima dos interesses da nação. Estão acima dos interesses de uma política de Estado. De que entre governo e saia governo, existe uma política séria de Estado que vá lá e diga o agronegócio deve ser tratado desta forma e é assim que nós temos que fazer. Não utilizar disso como bancada de discurso eleitoreiro. Perfeito seu comentário, eu acho que é isso, esse equilíbrio entre capital e trabalho precisa ficar melhor e ser melhor trabalhado no Brasil com mais seriedade. Admar já é empresário rural, hein? Perfeito, o Admar já deve estar... O Admar podia ser nosso aluno aqui, que ele vai ficar ainda melhor, viu, Pedro? Esse aqui da Alessandro Rorato, 2656. O maior problema é a falta do seguro rural. Se fosse levado a sério, não tinha acontecido isso. Por isso que nós criamos o nosso método. Exatamente. Nós criamos um método, sua safra mais segura, mesmo sem ter seguro, porque efetivamente não existe seguro rural no Brasil que seja capaz de segurar toda a safra. As companhias seguradoras não têm interesse, o risco é muito grande, são 16 companhias operando no Brasil e para muitas culturas elas sequer abrem negociação para fazer a pólice. Inclusive tem um monte de vídeo no canal já explicando como que... Exatamente. O processo de prova. Exatamente. Aqui nós já temos alguns vídeos, falamos de seguro, falamos de como produzir prova e se você tiver interesse, entre em contato conosco para saber sobre o nosso programa de formação de uma safra mais segura. Como efetivamente chegar no final da safra, tendo mais gestão, tendo mais condições de avaliar o que aconteceu de bom e se der errado, você ter um dossiê tão completo de prova que vai garantir a sua prorrogação e a sua reestruturação. Mas está certo, falta seguro rural e não só no Brasil, tá? Teve uma matéria que eu mandei para o Pedro, eu falei, Pedro, guarda essa matéria, nós vamos fazer um vídeo só sobre essa. E saiu na Forbes, falando sobre a instabilidade e o risco à segurança alimentar no mundo. E lá fala efetivamente que as políticas de seguro rural mundiais estão praticamente falidas. Não existe efetivamente algo que consiga fazer frente às mudanças climáticas, aos riscos inerentes à atividade agropecuária em nível mundial. E nós vamos tratar sobre isso. Mas, Alessandro, é isso mesmo. É isso que acontece. Não tem seguro e o seguro que tem é insuficiente. O Antônio Borges, 984, trouxe uma reflexão aqui que eu gostaria de dar uma destrinchada. Rocha, essa notícia não é muito relevante,
para o momento que o Brasil está atravessando. Vamos ver qual é o argumento do Antônio. A maioria dos empresários do agro financiaram a tentativa de golpe no Brasil. Esqueceram ou foram influenciados que, se o golpe desse certo, não teriam dívidas ativas e que as em andamento seriam perdoadas. Mas também esqueceram que a gestão do Brasil mudou. Agora que deve, tem que pagar. Quem fizer financiamento terá que ser honesto e responsável. O governo federal atual foi o maior que investiu no agro Brasil. E o próprio Brasil não tem retorno dessas empresas, com exceção. Dinheiros aplicados no exterior devolvendo para o nosso país. Miséria e poluições químicas fatais. Por favor, não defenda o indefensável. Faça a vida falando da realidade com honestidade e com imparcialidade, ou você faz parte do agro golpistas e bandidos. Antônio, tirando toda essa questão política, que nós não temos aqui nenhum posicionamento político, nosso interesse aqui é técnico, eu vou discordar de você, né? Porque, de fato, o agro não participou de golpe nenhum. Na minha forma de ver. Quem participou de tentativa de golpe, se é que teve, se não teve, isso está na mão do Supremo, isso vai ser decidido. Ninguém pode ser condenado no Brasil sem uma sentença transitada em julgado, né? Sem o devido processo legal, sem o direito ao contraditório e à ampla defesa. Aqueles que estão sendo processados, sejam pela invasão lá da Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro, ou as autoridades que estão sendo processadas, elas estão tendo todo o seu direito de se defender. Agora, pegar toda uma categoria que é tão importante para a nação, que coloca comida na mesa do Brasil e do mundo, e dizer que essas pessoas efetivamente compactuaram com um golpe, que por isso elas são desonestas, Pedro, eu sou obrigado a discordar do Antônio. Em todos os níveis aqui. Eu acho que é legal, ele pode dizer, ele pode comentar, mas foi educado, exatamente. Mas, olha, de fato, você me pergunta aqui no final se você faz parte do agro golpistas e bandidos. O que eu posso dizer para você é assim, eu faço parte de uma categoria de advogados que estuda, trabalha, se especializa em agronegócio, em direito agrário, em direito do agro, em direito aplicado a essa categoria tão necessária e tão honesta. É evidente que há pessoas desonestas em todas as categorias, em todos os lugares do mundo. Mas se eu posso dizer para vocês, a cada 1.000 produtores rurais, 995 são honestos. Se não for mais. Então, eu acho que é interessante, nós estamos num país democrático, a sua colocação faz a gente pensar, mas eu discordo veementemente dessa tábula rasa, desse lugar comum de que o agro brasileiro é desonesto, golpista, poluidor. Ao contrário, nós temos um dos agronegócios mais sustentáveis do mundo. É isso? É isso. Gente, muito obrigado para você que ficou aqui até agora. Espero que você tenha gostado. Vou de novo pedir para você, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo. Como é que fala lá? Que está aqui na... compartilha, deixa o joinha. E tem mais um canal de transmissão que a gente tem também, que você pode se inscrever, entrar lá. Então a gente está aqui estudando, trazendo informação, e deixa seu comentário, assista esse vídeo, que nós vamos vir aqui com a parte 3. Esse vídeo vai ao ar na quarta-feira, dia 27, e no dia 29 nós vamos fazer a parte final, um fechamento disso daqui. Então deixa seu comentário que nós vamos analisar o que aconteceu. Tá bom? Muito obrigado e, mais uma vez, sensacional a participação de vocês. É por vocês e é para vocês que aqui na Rocha Maso nós fazemos esses conteúdos. Muito obrigado, te vejo na próxima.